Sejam muito bem-vindos a mais um live Lição Bíblica, Chave de Davi. Glória a Deus. Seja ministrado por essa canção maravilhosa, enquanto nossos irmãos vão chegando para se juntar a nós nessa classe online, aleluia, assentados aos pés do Mestre para receber dele. Glória a Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque sua vinda é certa, aleluia. Enquanto nós esperamos nossos irmãos, deixa Deus usar a sua vida, curta, compartilhe com as pessoas que você ama, com aqueles que o Espírito Santo tocar no seu coração. Hoje temos grandes e poderosas revelações das Escrituras para você. Se segura aí na sua cadeira, fique aí ligadinho, ligadinha, porque vai se abrir, vai expandir aí o seu entendimento das Escrituras Sagradas. Deixa Deus falar com você e te ministrar por esta canção. Curta e compartilhe. Presta atenção na letra dessa canção. Eu sou livre em ti. Não há Mas Cristo vive em mim. Vive em mim, vive em você, vive em nós. Aleluia. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Que o Espírito Santo já esteja aí tocando, inundando todo o seu ser, preparando seu coração para a porção de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo em ti. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Somos mais, muito mais que vencedores. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Você nasceu de novo, meu irmão, minha irmã. Você é uma nova criatura. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Receba, receba. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação. Eu nasci de Deus. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Declare isso, igreja, declare isso. Criação eu sou. Declaro essa verdade. Uma nova criação. Aleluia. Declara, Senhor, eu sou, Pai. Eu sou pela tua glória, Pai. Eu sou. Amém. Glória a Deus. Criação eu sou. Oh, aleluia. Uma nova criação eu sou. Sim, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Estamos em Cristo, somos novas criaturas e precisamos viver essa realidade plenamente. E para isso nós precisamos de um rompimento,
de uma amputação com o pecado, com a velha natureza, com a velha vida. Aleluia! Estamos em Cristo, somos novas criaturas. Deus abençoe a todos vocês que já chegaram aí. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não curtiu esse live, curta rapidinho, compartilhe, para que mais pessoas se juntem a nós nessa classe online, dessa live lição bíblica, a chave de Davi, grandes revelações hoje o Senhor tem para nós. Pegue aí papel, caneta ou teu tablet, alguma coisa para você anotar os termos gregos e seus significados. Nós ainda estamos seguindo aí passo a passo na nossa série Soteria, salvação, soteriologia, estudo da salvação, que é o assunto mais importante da nossa vida. O assunto mais importante da nossa vida é o que diz respeito à nossa salvação e da nossa casa. Então, não podemos negligenciar isso, ok? Então, nós já vamos rapidinho aí, porque tem bastante coisa. Eu espero poder avançar bastante hoje neste assunto, ok? Estamos, então, vendo marcas da pessoa realmente salva. Espero que você esteja aprendendo e praticando. E se alguma marca você ainda não tem, busque. O apóstolo Paulo diz que ele trazia até no corpo dele as marcas da sua fé, do seu amor por Deus, né? Ele foi açoitado, preso, perseguido, passava perigo de morte o tempo todo. Então ele trazia no seu próprio corpo, ele exibia as suas cicatrizes, marcas. Então é preciso ter marcas, queridos, que vem da palavra caracteres, né? Da onde vem caráter. Nós precisamos não apenas dizer que somos cristãos, mas nós precisamos manifestar o caráter de Cristo, porque cristão significa pequenos cristos. Eu e você somos pequenos cristos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos manifestar, e nós já vimos então algumas marcas, recapitulando aqui rapidinho. Primeiro sinal de uma pessoa realmente salva, fruto. Ela passa a dar fruto, fruto novo, fruto diferente, fruto espiritual. Ela que antes só frutificava na carne, aquilo tudo de Gálatas 5, né? Ele fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Então nós já vimos isso. Precisa manifestar fruto. Não é porque a pessoa fala que ela é salva, não é porque a pessoa fala que ela é de Deus, mas ela precisa manifestar o fruto. A pessoa também que é salva, segundo sinal, ela para de pecar, porque a Bíblia fala lá em João, né, que aquele que é nascido de Deus não pode pecar, porque o espermatose de Deus está nele, né, a semente de Deus, da palavra grega espermatós, está nele. Ele não pode pecar, porque a semente dele, o DNA dele é santo. Se temos como pai aquele que é santo, podemos e devemos viver em santidade. Nós já vimos também que a graça de Deus, ela nos capacita, está lá em Tito, capítulo 2, que a graça de Deus nos capacita a obedecer os mandamentos do Senhor. A graça não é para nós negligenciarmos os mandamentos do Senhor. Não, ela é uma capacitação, uma oportunidade, uma capacitação sobrenatural que no Antigo Testamento eles não tiveram, mas agora graciosamente nós temos uma capacitação sobrenatural. Por quê? Porque o espermatose de Deus está em nós e gera em nós o DNA da nova natureza, do novo Adão. E nós assim, como Cristo, vencemos o pecado, as tentações dia a dia. Então, o segundo sinal, ele para de pecar. Terceiro sinal, ele tem o caráter do Pai.
Ele tem o caráter do Pai, que é manifestado pelo Espírito Santo, né? Caráter, caracteres, marca. Então ele tem o caráter do Pai. Se o Pai é santo, a Bíblia diz lá no livro de Pedro que nós também devemos ser santos, como é santo o nosso Pai. E quarto sinal, ele como filho de Deus, ele aceita a disciplina. A pessoa que não aceita a disciplina não é salva, queridos. É joio, é bastardo. Está na igreja, tem cara de crente, aparência de crente, fala como crente, mas é joio, é bastardo, não é filho. Pessoa que quando é exortada pela sua liderança, pela sua paternidade, pelo pai, pela mãe, pelas autoridades constituídas genuinamente por Deus na vida delas, e elas endurecem o coração, não aceitam, se rebelam, ficam bravas. Amados, eu sinto muito dizer, não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Se é filho e não bastardo, acata a correção, sabe? Isso está no Novo Testamento, no tempo da graça. Então é a quarta marca, né? Acata, aceita a disciplina, passa pela disciplina. E presta atenção, se você não é disciplinado, se segura aí na sua poltrona. Se você peca e não é disciplinado, eu sinto muito, você não é salvo. Porque aquele que é salvo, aquele que é filho, o Pai repreende, exorta, castiga e açoita. Se a pessoa peca e não sente nada, peca e continua confortável, peca e continua de boas, né? Como dizem os jovens, e não tá nem aí, eu sinto muito. É muito provável, ressaltando o provável, que você ainda não nasceu de novo. Ainda não nasceu de novo, é muito sério isso. Se é filho, vai ser disciplinado. Então, toda vez que você sentir Deus disciplinando você, glorifica, porque Ele te considera filho. Todo aquele que o Pai toma por filho vai passar pela disciplina. Se não está sendo disciplinado, porque não é filho, e Deus é como um pai que não vai entrar na casa do vizinho para corrigir o filho do vizinho, ainda que o filho do vizinho esteja quebrando tudo lá, gritando, aprontando. Ele não é o filho dele. Deus apenas disciplina aqueles que ele toma por filho. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você passa por disciplina e acata a correção para se consertar e para caminhar, ok? E o quinto sinal, a nova criatura. Ele é nova criatura, nosso quinto sinal que nós vimos, né? Ele é nova criatura. As pessoas olham e falam, alguma coisa aconteceu com você, você não é mais o mesmo. Eu te conheço desde que você era criança, nós crescemos juntos, ou nós trabalhamos juntos tantos anos, nós estudamos junto, você não é mais o mesmo. Há um AC e um DC na vida da pessoa. Ela é uma nova criatura. Como nós ouvimos aqui a canção, uma nova criatura sou. Sim, eu sou. Você já se considera uma nova criatura? Ou você ainda vive capengando, tropeçando e cometendo as mesmas coisas que você cometia antes de receber Jesus? Qual a diferença que Cristo e o Evangelho têm feito na sua vida, meu irmão, minha irmã? É muito sério isso. Então esse foi o quinto sinal que nós vimos semana passada, né? Ele é uma nova criatura. Se ele é salvo, genuinamente, verdadeiramente salvo, genuíno filho de Deus, ele é uma nova criatura. Não tem mais nada a ver com o que ele era antes. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, desde que Jesus entra na nossa vida,
Ninguém mais nos consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Verso 17. Portanto, por causa disso, porque Jesus pagou um preço para dar a natureza dele para nós, não mais a natureza do primeiro Adão, que é condenada. Verso 17, portanto, por causa disso, se alguém veja o se, é a condição, se alguém está em Cristo de verdade, realmente, é nova criatura, amados, é Novo Testamento, tempo da graça, se não há diferença de você a ser, para você descer, você ainda não está salvo, é como aquele texto, terminou a cega, chegou o novo tempo e ainda não estamos salvos, né? A Bíblia fala isso. Então a temporada está mudando, já era para a pessoa ter crescido, desenvolvido, amadurecido, mas ela continua ainda carnal, animal e até mesmo diabólicos, muitas pessoas. Então isso é muito sério. Portanto, por causa disso, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é quem sabe, talvez, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se faz novo. Eu já expliquei tudo essa questão aqui, né? Como nós vimos aqui, esse eis aqui significa uau. Eu nunca podia imaginar. Eu nunca podia imaginar, é uma novidade, atrás de novidade, é algo que nem existe ainda que está sendo feito. Isso dá um nó na cabeça do diabo, é a multiforme sabedoria de Deus manifestada em mim e você. Eis, uau, glória a Deus, há muitas surpresas de Deus quando nós trilhamos e desenvolvemos a nossa salvação. Não perca isso, não perca isso, aí travado, embaraçado com a velha criatura, com a sua carne. Não perca essa vida de uau, eis que vem surgindo algo novo. Todo dia o Senhor nos surpreende. Glória a Deus, aleluia. Mas tudo isso nós já vimos. E hoje eu quero trazer então o sexto sinal, que é arrependimento. Você que já fez o sim, você já estudou, é princípio básico, princípio elementar, é o primeiro princípio elementar, arrependimento das obras mortas, ou em algumas traduções, obras que conduzem à morte. Que morte? A segunda morte, segunda e eterna morte. Arrependimento das obras mortas não é uma coisa que você faça uma vez e nunca mais precisa fazer, né? Por isso nós estávamos aqui meditando na canção. O Senhor, Ele levou o nosso passado. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Então nós precisamos viver em novidade de vida. E para viver em novidade de vida, meu irmão, minha irmã, nós precisamos imprescindivelmente de um batismo de arrependimento todos os dias. Toda vez que o Espírito Santo joga luz e mostra o nosso pecado, evidencia algo que pertence à velha criatura, já não pertence mais a nós. Não é para nos condenar que ele faz isso. Não, é para mostrar para nós isso não pertence mais à sua nova vida. As coisas velhas já passaram. Tudo está se fazendo novo. Eu já expliquei isso, o termo ali. As coisas velhas já passaram. Ele apagou o meu passado. E agora tudo está se fazendo novo. Eis, eu estou reaprendendo a viver. Eu estou reaprendendo a ser filho de Deus. Então é tudo novo, tudo está se fazendo novo. É o desenvolver a salvação. A salvação vem de várias palavras, uma delas é sozo, ele nos tirou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, sozo, ele nos tirou daquela vida.
E eis que coisas novas estão surgindo, que tem a ver com soteria, a salvação em desenvolvimento. Todo dia nós desenvolvemos a nossa salvação. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com amor e tremor. Não significa que a obra de Jesus na cruz foi imperfeita. Não. Significa que a cada dia eu me aproprio daquilo que Jesus conquistou na cruz, da vida abundante, da vida de paz perfeita, da vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Que se eu continuar vivendo como velha criatura, como eu vivia antes, eu não vou experimentar. Eu não vou experimentar. Então, meus amados, nós precisamos disso. Guarde isso, é um assunto profundo. Eu vou até onde der hoje e eu pretendo mergulhar nisso aqui, porque é pedreira. É pedreira, é para cortar, é para amputar, é para fazer uma amputação, um rompimento na nossa velha criatura, da nossa nova criatura. É passar a espada entre a junta e a medula, separando, dividindo pensamentos e intenções do coração, o pneumáticos do psíquicos, o espiritual do natural. Então tem a ver com isso, tem a ver com isso. Arrependimento. Você já se arrependeu hoje? Você já se arrependeu? Você tem vivido esse princípio? Vamos ver aqui, é uma marca, é a 6ª marca de alguém genuinamente salvo. Quando ele peca e o Espírito Santo joga luz lá no seu entendimento, na sua consciência. Consciência está no Espírito, no nosso Espírito habita a intuição, a comunhão e a consciência. Na nossa alma, sentimento, emoção, intelecto, razão. E no nosso corpo, as necessidades, os desejos e assim por diante. Nós precisamos dar ouvido, o Espírito Santo fala na nossa consciência. Muitas pessoas já estão com a consciência cauterizada. Se tornaram réprobos na fé, diz a Bíblia. O que é réprobo? A pessoa que está com a mente cauterizada. Ela não acha que nada mais é pecado. Ela assiste pornografia e acha que está tudo bem. Ela mente, engana, é falsa, é invejosa, todo aquele fruto da carne lá, mas ela acha que está tudo bem, é natural, porque eu sou jovem, porque eu sou homem, homem é assim mesmo, porque eu sou mulher, mulher é assim mesmo, e fica dando desculpa e não amputa, não corta, não rompe com a velha natureza. E a sua mente, a mente vai ficando reprovada. Por que é reprovada? Porque apesar de ela ter uma consciência, já não funciona mais. Está cauterizada. A Bíblia fala exatamente nessas palavras. Mente cauterizada, nada mais é pecado. Fala mal do próximo, fala mal do pastor, fala mal da autoridade, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fofoca, mente. Mas está tudo bem, depois vai lá, levanta a mão, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz: levantai mão santa, sem ira, sem contenda. Mas a pessoa está toda em contenda e está levantando as mãos. E Jesus diz, como lá em Isaías: até quando vou ter que suportar a sua mão suja de sangue levantando na minha presença? Misericórdia. Mas na cabeça da pessoa tá tudo bem. O que tem? Natural, normal, sou assim mesmo. Misericórdia, mente cauterizada. Já é reprovado. Sabe por que é reprovada, amada? Aquele ponto que a Bíblia fala que é impossível que a pessoa seja novamente iluminada para a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 6. Aquele que vive continuamente pecando, mesmo depois de receber a chuva serôdia, a temporã, a boa semente que é lançada sobre ela,
mas continua pecando, não produz os frutos da salvação. Leia lá, não vou ler tudo porque não dá tempo. Hebreus 6, logo depois dos princípios elementares, ele fala: porque a terra que recebe a chuva, que continuamente cai sobre ela, e a boa semente que cai sobre ela, que são as revelações, o ensino, mas ela não frutifica fruto bom, ela continua frutificando na carne. Ele diz: não há outra coisa a se fazer com essa terra a não ser queimada. E daí ele vai concluindo, ele diz: de vós, ó amados, de vós que se dizem crentes, salvos, de vós, ó amados, se espera coisas mais excelentes. Deus espera coisa mais excelente de nós. Não podemos viver na mesma que nós vivíamos antes. Precisa haver um acender e um descer na nossa vida. E para isso precisamos romper, amputar, cortar tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando nós falamos de arrependimento, então a nossa sexta marca de uma pessoa verdadeiramente salva, a palavra de Deus dá uma dica para nós, né? Uma revelação lá em Lucas, capítulo 3, verso 9, quando João Batista vem pregando arrependimento e ele fala: eis que o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então ele está falando, e se você ler antes, ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí então ele diz: eis que o machado está posto. Quando fala de arrependimento, que é o caminho para nós sermos salvos, sem arrependimento não tem como. Cuidado com essa mensagem de que não precisa arrependimento mais. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Nós precisamos, é leitinho espiritual, ser batizados em arrependimento. Toda vez que nós percebemos que nós frutificamos na carne, nós precisamos nos arrepender, mergulhar em arrependimento, renunciar aquilo lá, declarar que nós estamos com Cristo, nós fomos crucificados com Ele, crucificar essa natureza carnal, passar a espada da palavra, separar o pneumáticos do psíquico, separar o natural do espiritual e dizer: isso aí é a minha carne, eu rejeito toda a obra e fruto da carne, eu me arrependo disso. Lembra que nós aprendemos que é ver o pecado como Deus vê, confissão. Nós já aprendemos nas primeiras aulas desta série. Confissão não é uma simples admissão de erro. Confissão é dizer a mesma coisa, vem de homologia, homo igual e logia, né? Também vem logos, entra aí a palavra logos, que é palavra. Então significa dizer a mesma palavra. Confissão é dizer a mesma palavra, e para isso eu preciso de arrependimento. Para ver o pecado como Deus vê, algo mortal, algo terrível, algo que por causa disso Jesus teve que morrer na cruz para nos libertar do pecado. Ver o pecado como Deus vê, isso é genuíno arrependimento e confissão. Nós precisamos, né, como nós já vimos também, deixar o catéter, né, do Espírito Santo, da onde vem aquela palavra médica, né, catéter, vem da palavra cataliso, quando o Espírito Santo entra lá profundamente e vai como uma esponja limpando, tirando, desobstruindo tudo que é da carne, tudo que é da velha criatura de dentro de nós. Cataliso, vem da palavra cataliso no grego, da onde vem a palavra catéter, que é justamente entrar profundamente, desobstruir, enxergar, ver lá dentro. Nós precisamos, amados. O machado está posto à raiz.
precisa cortar pela raiz as coisas que desagradam a Deus. Não podemos aceitar e achar que está tudo bem, porque não está. Se nós nos moldarmos ao pecado e ficarmos confortáveis com o pecado, é um sério e claro sinal de que ainda não estamos salvos, ainda não nascemos de novo. E Deus está direcionando esta série para ninguém dizer que não foi avisado, para ninguém dizer que não sabia. Eu estou lendo a Bíblia, estou lendo o Novo Testamento. A igreja primitiva caminhava nisso. Então eis que o machado está posto, arrependei-vos, convertei-vos. Porque o machado está posto à raiz da árvore. É preciso cortar pela raiz e lançar no fogo. Nós vamos vendo aqui, vamos seguindo, ok? Olha que coisa tremenda lá em Atos 19. Atos 19 fala que Paulo foi tomado. Paulo, quando chegou a Éfeso, ele foi tomado no poder. Ele foi tomado no poder. O original grego, né, fala que Paulo foi tomado numa outra dimensão de poder. Ali, quando você lê, diz que por meio de Paulo se faziam sinais, prodígios e maravilhas. No original, né, no grego, diz que Paulo foi tomado, mergulhado numa nova dimensão de poder. Por que Deus fez isso? Foi algo tremendo, né? Nós vemos ali, visto que até os aventais, né, e os lenços e os aventais que Paulo usava eram tomados pelo povo e levados, e os enfermos onde aqueles lenços, aqueles aventais eram colocados, eram curados. Ah, mas quantos lenços e aventais que o Paulo tinha, né? Significa que lenços era aquilo que eles usavam na cabeça, os aventais eram panos bonitos que eles usavam na cintura. Então, quando as pessoas viram Paulo fazendo milagres, eles arrancaram aqueles lenços da cabeça dele e os aventais da cintura deles, e eles cortavam em pedaços, eles rasgavam em pedaços, cada um pegava um pedaço, e eles levavam isso para os doentes, para as pessoas endemoniadas, e Deus operava. E é interessante que isso, só essa vez que aconteceu isso. Por que isso aconteceu? Então vamos agora entender o contexto. A igreja o povo de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade muito idólatra, pagã, idólatra, e eles tinham os seus famosos fetiches. Você que está anotando, anota aí, eles tinham os fetiches. O que eram os fetiches? Quando eles iam no templo, que eles sentiam as coisas sobrenaturais, malignas, né? As coisas, porque o Satanás também faz coisas, né, sobrenaturais, sinais. E a Bíblia diz que nos últimos tempos ele faria tantos sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, sempre quando eles viam alguma manifestação sobrenatural maligna, eles queriam levar um pedaço do templo, eles queriam levar alguma coisa, porque eles criam que aquilo lá ia levar aquele poder junto com eles para onde eles fossem. Então era um costume dos éfesos carregar os fetiches, né? E Deus, né? Deus os encontrou onde estava a fé deles, né? Porque Deus tinha algo a fazer, que você já vai entender, né? Então eles levavam esses lenços, esses aventais, cortavam em pedaços e levavam, e os milagres aconteciam. Os milagres aconteciam. Você vai ver essa história lá em Atos, capítulo 19, uma cidade extremamente idólatra, pagã, mergulhada no ocultismo. Então Deus toma o apóstolo Paulo com poder sobrenatural, diferente de tudo que ele já tinha experimentado até então. E ele mesmo, né, nunca tinha experimentado aquelas experiências, né, do povo fazer fetiches das
das suas roupas, que eram levadas e curavam enfermos, libertavam os oprimidos. Outra coisa que eles tinham, por que Deus tomou Paulo num poder extraordinário naquele lugar? Para combater o nível de poder sobrenatural maligno que existia lá. Então, eles usavam os fetiches. Outras coisas também, né, que eles usavam eram as cartas efésias. Cartas efésias, escreve aí. Não tem nada a ver com o livro de Efésios, tá? Não tem nada a ver com o livro de Efésios. O que eram as cartas efésias? As cartas efésias eram fórmulas mágicas que traziam em pergaminhos com conjuros, né? Que eles devem ter visto isso em filme de bruxo, de bruxa, que eles têm aquele livrão lá que tem os conjuros, que tem que pegar os ingredientes e falar aquelas palavras. Já viu isso? Você já viu? Deve ter visto em algum filme, né? Tem vários assim. Isso chamam-se cartas efésias, são fórmulas mágicas e conjurações, onde eles conjuravam nomes de deuses, de anjos, né? Então eles tinham esse costume. E havia também lá nesse lugar, olha que coisa interessante, um sumo sacerdote chamado Seva. Um sumo sacerdote chamado Seva, que ele tinha 7 filhos. Você já deve ter ouvido falar e ouvido muita pregação a respeito disso. Quem era esse? Aqui tá tudo bem, hein? Quem era esse sumo sacerdote chamado Seva? Se você for estudar na história, os escritos, né, dos estudiosos, não havia em Éfeso nenhum sumo sacerdote judeu. Não havia, nunca teve. Então, por que ele é chamado sumo sacerdote? Porque ele era um judeu desviado, que se aprofundou na magia, se aprofundou na idolatria e não apenas desviou, mas levou os 7 filhos dele junto com ele para a idolatria. Eram judeus desviados. Presta atenção, olha que interessante. Por isso que eu falei para você tomar papel, caneta, para você anotar e não perder nada. Seva nem era o nome dele, sabia disso? Não era o nome dele. Seva é um nome latino que Lucas deu para ele. Seva significa canhoto, que traduzido naquele tempo significa um salafrário, alguém da pior espécie, um cara mau, né? Uma pessoa horrível, né? Então era assim que eles viam o Seva, um salafrário, uma pessoa um charlatão, uma pessoa má. Aí esse nome Seva era o nome que o Lucas deu para ele, que significa canhoto. Quando alguém era um salafrário, era uma pessoa ruim, uma pessoa à vista do judeu, né? Eles viam como ele dessa maneira. É lógico que os efésios o respeitavam, né? Por causa de toda a idolatria e as cartas efésias e encantos e fórmulas mágicas que ele trazia. Então, quando Seva, o canhoto, o salafrário, né? Ele viu o que Paulo estava fazendo, o que estava acontecendo com Paulo, queridos. Ele ficou espantado, ele nunca tinha experimentado, nunca tinha visto isso. Obrigada, amor. Ele nunca tinha visto isso. Então, o que ele falou? Deve ser uma nova divindade. Deve ser uma nova fórmula mágica que esse Paulo está trazendo. E ele, então, ele quis fazer uma nova carta Efésia, um novo encantamento com o nome de Jesus. Olha que interessante.
eu tenho certeza que você nunca ouviu isso, né? Por isso você precisa ficar ligadinho aí nos nossas lives lições, onde nós nos aprofundamos aí, ok? Então esse sumo sacerdote Seva, desviado, né? O canhoto, salafrário, da pior espécie diante dos olhos do judeu, não só desviou, mas levou os 7 filhos dele também para servir os deuses pagãos, né? E aí ele falou assim, nós vamos fazer um novo encantamento com isso aí, eu quero também. Sabe o que ele fez, amados? Você vai ver isso, né? Aí no mesmo capítulo, capítulo 19, aí pelo verso 17, você vai ver que eles foram a uma casa onde havia um endemoniado, né? Então o sumo sacerdote Seva, ele com seus 7 filhos, ele foi lá naquela casa. Presta atenção, olha no grego, quando a Bíblia diz aquela casa, no grego significa aquela casa. Você já ouviu essa expressão? Aquela casa aqui no grego significa que todos conheciam aquela casa. Você já viu uma casa num bairro ou numa cidade que tem a fama de ser mal assombrada e todo mundo sabe aquela casa? Quando fala aquela casa, já sabe, aquela casa mal assombrada. Aquela casa que todo mundo tem medo de passar na frente. Aquela casa que fuja de lá, né? Então era essa expressão grega que é usada aqui, diz aquela casa. Aquela significa que todos conheciam. Tinha algo naquela casa lá que causava medo em todo mundo. Então o Seva, o canhoto, com seus 7 filhos desviados igual a eles foram lá querer se prevalecer com o nome de Jesus, como se fosse uma nova carta a Efésia. E eles chegaram lá, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Te esconjuramos, né? Aí nós vemos, né, que o demônio falou para ele, né? O demônio falou, Jesus eu conheço. Jesus eu conheço. Ó, pega o teu lápis, tua caneta aí e anota essa palavra conheço, que o demônio se referiu a Jesus. É a palavra gnosco. Gnosco significa conhecer intimamente. Ou seja, o demônio falou, Jesus eu conheço intimamente. Eu conheço e tenho contato com ele há muito tempo. Então, gnosco, a palavra que ele usou para dizer que conhecia Jesus. Aí ele fala, Paulo, eu conheço, já não é gnosco mais. Olha, interessante, na nossa Bíblia está conheço. Mas aqui na nossa live lição, nós aprofundamos os termos. O conheço de Jesus, gnosco. Conheço intimamente, convivo com ele há muito tempo, porque desde a eternidade lá, do começo, eles já conheciam Jesus. Paulo também eu conheço, a palavra aqui já não é gnosco, é epistama. Epistama é uma palavra completamente diferente, que significa, presta atenção aí, crente, que significa, Paulo, nós viemos a conhecer há pouco tempo, por observação externa e táticas de vigilância. Então, epistama, amados, Jesus, o demônio já conhece desde a eternidade. Paulo, ele falou, Paulo, nós conhecemos há pouco tempo, nós conhecemos ele. Ele, como chegou aqui, começou a fazer os sinais, os demônios começaram a ser expulsos, ser destronados, e nós conhecemos Paulo pelos seus feitos, por observação e vigilância tática, significa essa palavra. Então significa que Satanás realmente faz isso. Por isso que a Bíblia diz que ele anda em derredor
esperando uma brecha. Então, essa palavra aqui significa, nós estamos de olho em Paulo, nós conhecemos ele por causa dos sinais, viemos a conhecê-lo recentemente por causa dos sinais que ele começou a fazer. E aí esse demônio disse: mas vocês, quem são? Quem são vocês? Esse quem são vocês aqui significa, o que vocês fizeram para chamar nossa atenção? Vocês não são nada para nós, nós não respeitamos vocês. Nós conhecemos Jesus, gnosco, intimamente, há muito tempo, convivemos com ele, conhecemos. Paulo nós acabamos de conhecer, epistama, estamos de olho nele, com vigilância tática em cima dele, porque ele começou a nos expulsar. Mas e vocês? Quem são vocês? E a palavra de Deus diz lá no verso 17, então você vai ver, a palavra de Deus diz, amados, que esse demônio, esse endemoniado pulou sobre eles. Esse pulou sobre eles no original grego significa pular como uma pantera. Pular como uma pantera. Esse homem foi tomado por movimentos e força de animais. É o que no original grego diz. Pulou neles, pulou como uma pantera. Ele começou a fazer movimentos de uma fera. Pulou neles, amados. E a Bíblia diz, né? Então esse homem foi tomado por movimentos e força de animais e bateu neles. Bateu neles. E quando eles fugiram daquela casa, né? Daquela famosa casa, a King James diz que eles fugiram nus e feridos. A palavra para feridos aqui é literalmente traumatizados. Amados, eles ficaram todos quebrados. Pensa numa pantera, num bicho pulando numa pessoa, como que ela fica? Né? Ela pode morrer. Então a palavra usada aqui para fugiram nus e feridos, a palavra feridos aqui é traumatizados, ou seja, ficaram todos quebrados. Tiveram que fugir. E o que aconteceu então? Por causa desse evento, toda Éfeso e toda a Ásia Menor passou a conhecer o nome que está sobre todo nome, que não é um fetiche, que não é uma carta efésia, que não é um encantamento. Toda Éfeso e toda a Ásia Menor passou a conhecer o nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo. E diz aqui que além de conhecer, eles começaram a repetir, porque todos conheciam aquele endemoniado e aquela casa. Todos conheciam. O homem mais endemoniado, né? Quando diz lá que era um demônio, quando especifica no grego ali o demônio, significa que ele era violento. Significa que ele era feroz e violento. Por isso que todo mundo tinha medo daquela casa. Todos tinham medo. Então, quando isso aconteceu com aquele sumo sacerdote Seva, o canhoto na linguagem do Lucas, e seus 7 filhos que levaram a sova, saíram traumatizados, todos quebrados, porque eles se achavam autoridades, entendidos no sobrenatural, nas divindades, e quiseram tirar a onda para cima do demônio. O demônio falou: eu conheço Jesus, gnosco, eu conheço Paulo, epistama, acabei de conhecer, estou de olho nele com vigilância tática, mas vocês eu não conheço não, como vocês se atrevem a vir aqui? Jesus está expulsando aí um monte e nós temos que sair porque nós o conhecemos, a sua autoridade. Paulo também tem autoridade, mas vocês não vão me expulsar não. E aquele demônio feroz, furioso, violento, pulou neles como uma fera, com movimentos de animais.
e os quebrou todos. Misericórdia. Então você vai ver isso lá no verso 17. Todos começaram então a repetir o que aconteceu. Todos repetiam. A palavra repetir aqui no original grego significa repetir, repetir e repetir. Um ia contando para o outro, você viu, você soube, olha o que aconteceu, olha, esse nome é poderoso mesmo, porque aquele sacerdote lá, sumo sacerdote, ele representava todas essas divindades aqui, não foram páreo. E olha, aquilo se espalhou por toda Éfeso e por toda a Ásia Menor. E olha o que aconteceu, amados. Eles repetiam e repetiam isto. E foram tomados de fé. Presta atenção agora para você entender. Foram tomados de fé, foram tomados de temor e começaram a arrepender-se. E começaram a arrepender-se. Aqui, amados, esse texto de Atos 19 é o maior exemplo de arrependimento que existe ali na Bíblia, que é um exemplo do machado à raiz da árvore. Deus exige esse tipo de arrependimento do salvo. Deus exige esse tipo de arrependimento de um cristão. Esse nível de arrependimento aqui. Presta atenção, então eles começaram a falar, começaram a ter temor, começaram a conhecer mais, porque o Paulo começou a pregar mais pessoas vinham até Paulo, mais milagres aconteciam. E eles foram tomados por arrependimento. Só de palavra, eu me arrependo dos meus pecados, fiz uma confissão. Não, amados. Arrependimento tem atitude. Qual que é a atitude? O machado à raiz da árvore. O machado à raiz de tudo aquilo que aborrece a Deus, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que afasta de Deus. Coisas pelas quais Jesus morreu para nos libertar dessas coisas. Então, eles começaram a se arrepender e renunciar o paganismo. A palavra aqui é praxis, que significa artes mágicas, feitiçaria, fetiches, a idolatria. Então, eles começaram com atitude a realmente cortar, a amputar aquelas coisas, os fetiches, as magias, a feitiçaria da vida deles, toda a idolatria. E eles fizeram isso com atitude de arrependimento. O verso 17 ainda ele fala vinham, e esse vinham aqui é igual repetiam, significa vinham e vinham e vinham, não era um evento só. Eles começaram a vir até Paulo, se arrepender e receber Jesus, se entregarem para Jesus, e foram tomados de temor e arrependimento. Sabe o que eles faziam? Eles vinham e vinham, que no original grego não é um evento só, significa continuar vindo e vindo e vindo, e traziam seus livros, traziam seus pergaminhos, traziam suas cartas efésias, traziam seus amuletos, traziam seus fetiches e começaram a queimar, aleluia, começaram a queimar aquilo numa grande fogueira, e aquilo foi impactante em toda a cidade, impactante, amados, era uma cidade pagã de geração a geração. De repente, aquela história dos aventais, dos lenços que eram levados, e a história do Seva que se espalhou, e da surra que eles levaram, o demônio dizendo, eu conheço Jesus, e falando que conhecia Paulo, e aquilo foi se espalhando, e eles disseram, sim, esse sim é Deus, esse sim é o Senhor, e eles então se arrependiam daquela idolatria. E não ficou só em palavras. Eles começaram a trazer
e amputar aquilo da vida deles, e cortar aquilo da vida deles, dizendo: eu não quero mais essa mentira, eu não quero mais esse engano na minha vida. Amados, arrependimento é trazer aos pés do Senhor. O machado está posto à raiz, arrependei-vos, tem que cortar pela raiz. Deus vai requerer, a Bíblia diz, é requerido de nós esse tipo de arrependimento. Esse tipo de arrependimento que põe o machado na raiz. Tem coisas que você vai ter que cortar pela raiz da sua vida, porque você é salvo. Amizades, relacionamentos, lugares que você frequenta. Você vai ter que pôr o machado à raiz e se arrepender, e se converter, e cortar e lançar no fogo. Porque você é salvo. Deus não iria permitir que eles guardassem simplesmente: ah, esse amuleto aqui era da minha bisavó, que passou para minha avó, e depois passou para minha mãe, e agora ela passou para mim. Ah, isso tem um valor sentimental, ou isso é de ouro, isso é de prata. Ah, eu vou guardar numa caixa e vou guardar lá. Eu não adoro mais, mas tem um valor sentimental, é de ouro, eu vou guardar. Deus não teria permitido isso. A palavra arrependimento não permite isso na vida de um salvo, na vida de um genuinamente salvo. É preciso cortar pela raiz. Corta pela raiz sem dó. Amados, eles faziam isso à vista de todos. Toda a cidade. Todos viam aquele povo queimando seus pergaminhos, queimando, e foi uma fortuna que eles queimaram ali. Não dá tempo de entrarmos nesses detalhes. Foi uma fortuna que eles queimavam, e queimavam com alegria e convicção. Eu não quero isso mais na minha vida. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu quero esse nome que está acima de todo nome. Eu quero também ser conhecido por Ele e me fazer conhecido no mundo espiritual e físico por causa dele. Assim como aconteceu com Paulo. E eles vinham trazendo então todas as suas relíquias, todos os seus amuletos e queimando. E Deus exige isso de um salvo. Então, arrependimento. O sexto sinal, esse tipo de arrependimento que vos é requerido, diz a Bíblia, esse tipo de arrependimento. Esse que põe o machado na raiz, se me contamina, se me puxa para o pecado, se é a aparência do mal, se é o mal ou a aparência do mal, eu corto pela raiz e lanço no fogo. Se nós fôssemos fazer uma fogueira hoje, o que da sua vida iria para a fogueira? O que você tem guardado, quem sabe, numa caixinha que tem valor sentimental e lembranças para você, mas que você sabe que simboliza e que está atrelando você à sua vida passada? O que você teria que jogar no fogo de Deus hoje? Não para ser salvo, mas porque você é salvo. Deus não queria que eles guardassem aquilo, porque na hora da perseguição, como veio a perseguição, né, os principados e as potestades se levantaram contra Paulo depois. Eu falo disso outro dia. Quando viesse a perseguição, eles correriam o risco de ir lá pegar de volta aquilo. Então Deus quer que corte pela raiz e lance no fogo mesmo. Sexto sinal de uma pessoa realmente salva: arrependimento. Não é uma coisa que acontece uma vez, quando nós fazemos uma oração lá na frente do púlpito, ou na rua, ou onde quer que seja. Não é apenas uma oração dizendo eu me arrependo. Não. É um batismo de arrependimento, é um princípio diário. O arrependimento de um novo convertido é diferente do arrependimento que nós vivemos a cada dia.
O arrependimento de uma criança, tem criança que aceita Jesus, é diferente do arrependimento de um homem adulto. Eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Eu fiz oração de confissão, declarando que eu estava arrependido. Eu nunca tinha cometido coisas, né? Eu era um adolescente. O meu arrependimento era de estar fora do caminho do Senhor, de não reconhecê-lo como único e suficiente Senhor, mas desde então, a cada coisa, cada luz, cada revelação que o Senhor foi trazendo na minha vida, gerou um arrependimento na minha vida, que me leva a pôr o machado à raiz e cortar aquilo da minha vida e jogar no fogo. Amizades eu tive que cortar, relacionamentos, lugares que eu ia, né? Eu tive que cortar aquilo da minha vida e lançar no fogo. Para ser salvo? Não, porque eu sou salvo. Atrás não volto mais, virou cinza. Eu não quero mais estar ligado a isso. Nem no sentimento, nem na emoção. Apenas será um testemunho de transformação, de ser antes de Cristo e de descer depois de Cristo. Que o Espírito Santo fale mais profundamente no seu coração e que você esteja levando a sério, meu irmão e minha irmã, essa série de soteriologia, porque Deus está falando conosco. Deus está nos alertando para não termos uma triste surpresa quando partirmos, achando que era trigo, mas era joio, achando que era filho, mas era bastardo. Deus não quer isso para nós, Ele quer que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação com amor e com tremor, acrescentando à nossa salvação virtudes. Porque Deus espera mais de nós, que somos salvos. Eu quero orar por você. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Continue, persevere, deixe o Espírito Santo falar mais profundamente com você, porque é Ele que convence a esse genuíno arrependimento. Eu não tenho a pretensão de te convencer. O meu papel é anunciar, tocar a trombeta. Aqueles a quem o Espírito Santo achar coração aberto, Ele mesmo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo e vai conduzir ao genuíno arrependimento, porque de nós mesmos nós não conseguimos nos arrepender. O máximo que nós conseguimos é ter remorso, metamelém, remorso, medo das consequências. Mas o genuíno arrependimento, que é metanoia, mudança de mente e de atitude. Foi isso que aconteceu com esse povo lá em Atos 19. Uma renúncia, um nojo do pecado, um confessar, homologia, confessar o mesmo que Deus confessa a respeito do pecado. Isso é arrependimento e conversão, e continuar perseverando. Coloque aí seu pedido de oração para nós estarmos apresentando ao Senhor depois. E eu quero orar por você agora e deixe o Espírito Santo gerar o genuíno arrependimento na sua vida. Que ele te impacte, que você seja também conhecido de Deus. Conheça Deus e o faça conhecido. E seja conhecido de Jesus e até dos demônios. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, muito obrigado por mais esse dia, onde podemos, Senhor, estar aos seus pés, aprendendo de Ti mais um pouco, mais uma porção, Senhor. Gera em nós, frutifica em nós, Espírito Santo, cada uma dessas marcas, cada um desses sinais de salvação genuína. Frutifica em nós, tem misericórdia, nos faça lembrar de dia e de noite de quem nós somos em Cristo.
uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, não posso carregá-las comigo mais. Eu renuncio, eu coloco o machado à raiz da árvore e eu corto e lanço no fogo tudo aquilo que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a minha vida. Toda idolatria, bruxaria, feitiçaria, desejos e pensamentos pecaminosos, em nome de Jesus, todo fruto da carne e do pecado, renunciamos, rejeitamos, colocamos o machado à raiz, cortamos pela raiz para nunca mais nascer e lançamos no fogo de Deus. Fazemos isso com alegria, publicamente, diante do mundo espiritual e físico. Em nome e pelo poder do sangue de Cristo estamos livres. Somos salvos, genuinamente salvos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica na graça e na paz de Jesus Cristo. Se você ainda não curtiu, curta. Se ainda não compartilhou, compartilhe e fique ligadinho conosco. Quinta-feira tem mais.